Meus queridos irmãos, estamos no 21º e último dia do nosso propósito. Ao longo dos últimos 21 dias, as últimas 3 semanas, nós temos meditado de uma forma tão linda e tão profunda sobre uma vida frutífera. E eu creio que cada um dos tópicos que nós meditamos, que foi aprendizado que você carregará consigo para a sua vida inteira. E isso produziu muita edificação no seu viver e produzirá muito fruto na sua caminhada daqui para frente. Nós falamos muito a respeito de frutificação, entendendo o que frutificação espiritual realmente é, e terminamos então falando sobre os 9 atributos do fruto do Espírito. Hoje, a minha responsabilidade é comunicar com você um pouco daquilo que Deus falou no meu coração sobre o 9º e último atributo do fruto do Espírito, o domínio próprio. De acordo com Gálatas capítulo 22, o apóstolo Paulo cita os 9 atributos do fruto do Espírito, como lemos nos últimos dias, e o último deles é o domínio próprio. Eu quero ler com você o texto de Romanos, no capítulo 6, versículos 15 em diante, que eu creio que comunicam uma verdade muito linda a respeito de uma vida intencionalmente vivida, direcionada aos desejos do Senhor e não aos nossos. Ele diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vivestes ou viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez liberados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, o tema de hoje é domínio próprio, e eu vejo como Paulo nos orienta no versículo 20, principalmente, versículo 19 e 20, dizendo que nós devemos oferecer os nossos membros para servirem como ferramentas de justiça para a santificação. Ou seja, o apóstolo Paulo apresenta o domínio próprio de uma forma que nos leva a buscar pela retidão e pela justiça de Deus. Isso é algo tão glorioso porque nos coloca em um patamar de busca que atenta para aquilo que é precioso para o Senhor, aquilo que é valioso para o Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele nos coloca para pensar a respeito do que estamos perseguindo. Perceba, meu irmão, como nós devemos nutrir e proteger este relacionamento com este Deus maravilhoso. Porque a busca pela retidão e pela justiça, ela não tem a ver apenas com um sentimento de culpa ou o orgulho por estar vivendo, e eu coloco entre aspas, uma santidade aceita pelos religiosos. Não, Paulo está falando de um relacionamento com um Deus puro, perfeito e pleno.
E para que eu continue próximo desse Deus que é tão maravilhoso, eu devo desejar cumprir a sua vontade e a minha alegria deve residir nisso. Isso é muito interessante, é muito poderoso. Por quê? Porque domínio próprio fala exatamente a respeito disso. Fala de dominar as nossas reações no que diz respeito ao caráter, moralidade, sentimentos, emoções, pensamentos, conduta e assim por diante. Tem a ver com isso, tem a ver com dominar, trazer cativo a nossa mente ao serviço da palavra de Deus, a servir a palavra de Deus, nos sujeitar à palavra de Deus por completo. O domínio próprio fala da expectativa de Deus que nós venhamos a controlar os nossos impulsos e os nossos desejos. E evidentemente isso não é possível sem uma ação expressa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Por outro lado, o Espírito Santo de Deus não vai produzir esse atributo do fruto do Espírito em nós sem que nós façamos a nossa parte. E qual é a nossa parte? É nos apaixonar por aquilo que Deus também ama. Perceba uma coisa, eu reflito muito numa passagem de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33, um texto tão conhecido, quando ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E foi há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, que eu tive uma compreensão um pouco mais ampla desse texto. Quando eu percebi que Jesus estava nos mandando buscar a justiça e não a misericórdia. Perceba, a justiça e não a graça. A graça não é algo que buscamos, a graça é algo que nos é concedido como presente. O que devemos buscar é a justiça. A justiça de Deus é o padrão de santidade de Deus. Aí deve estar a mira das nossas vidas. Nós não podemos mirar na misericórdia. Porque se mirarmos na misericórdia, nós vamos sempre viver pensando que um pecadinho aqui, um pecadinho ali não tem tanto problema, porque estamos mirando na misericórdia. Jesus pede que a nossa mira esteja na justiça. E se algum dia, por fraqueza ou por desatenção, acontecer de deslizarmos e cairmos, ao mirar na justiça, cairemos na sua graça. Ao mirar na justiça, cairemos na sua misericórdia. Mas a nossa mira nunca deve estar na misericórdia. A nossa mira deve estar na justiça. Por quê? Porque é o que agrada a Deus. E evidentemente que nós não temos condições de viver de forma perfeita através das nossas próprias forças. E é por isso que precisamos ser cheios do Espírito. Porque é o Espírito Santo quem nos possibilita dominar os ímpetos, dominar os impulsos da nossa carne. Imagina, meu irmão, viver a vida inteira dominado e controlado pelos impulsos do nosso cérebro. As pessoas dizem, eu não tenho como controlar isso, não tenho como controlar aquilo, não tenho... Como não temos como controlar? Se o Espírito Santo de Deus está em nós, o poder do Espírito Santo de Deus deve suplantar não apenas o meu temperamento e a minha personalidade, como falamos nos dias anteriores, mas também os meus impulsos. É por isso que uma experiência como essa de jejum é tão importante e tão fortalecedora para todos nós. Porque o impulso mais básico do ser humano é o impulso de se alimentar, é ter o prazer pelo alimento, pela comida, porque a comida não é apenas uma necessidade, é também um prazer para todos nós. E controlar isso e dizer ao seu próprio organismo, não, agora você não vai comer isso, porque nós estamos sujeitos a Deus, estamos fazendo um sacrifício de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor, estamos em jejum, e conscientemente você trazer o seu corpo, a sua mente, o seu cérebro em submissão a Deus, isso é um treinamento para quando enfrentarmos diversas tentações. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que Deus não permite que passemos por nenhuma tentação antes de providenciar um caminho de escape para todos nós. O problema é que nem todos nós estamos afiados no que diz respeito à voz do Espírito Santo para perceber aonde está o escape que ele já de antemão preparou para todos nós. Isso é um reflexo da presença desse atributo do fruto do Espírito em nós, o domínio próprio. A habilidade de dominar o meu impulso para dizer a vontade de Deus será suprema na minha vida.
Dominar o meu desejo para dizer: a vontade do Senhor será suprema na minha vida. Dominar a minha reação, sabendo que a palavra do Senhor vai ser suprema na minha vida. E é a palavra de Deus que vai determinar a forma como eu vou viver, reagir, pensar, sentir, falar. Perceba, o apóstolo Paulo disse isso de uma forma muito linda em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11. Antes, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, sentia como menino, mas agora que eu amadureci, eu abandonei as coisas próprias de menino. Ou seja, eu não falo como eu desejo mais, eu falo como o Espírito Santo de Deus me direciona. Eu não penso como eu desejo mais, não. Eu permito que a palavra de Deus julgue os meus pensamentos antes que eu dê liberdade para que eles para que eles prosperem na minha mente, desgovernados, incontrolados. Os meus sentimentos não são mais livres para vagar em qualquer direção que a minha mente assim desejar. Não. Os meus sentimentos estão algemados pela palavra de Deus. Porque eu sou, como disse Paulo, escravo do Senhor, escravo da justiça de Deus. Escravo da retidão. Domínio próprio tem a ver com isso, meu irmão. Domínio próprio tem a ver com o prazer que desenvolvemos no nosso interior, de sermos prisioneiros de Cristo, como os próprios apóstolos escreveram nas suas epístolas do Novo Testamento. Prisioneiro de Cristo. Veja só, o nosso desejo deve ser cumprir a vontade do Senhor. E isso só é possível quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. E esse atributo, o domínio próprio, ele surge dentro de nós, mais forte que o nosso temperamento, mais forte que a nossa personalidade, mais forte até mesmo que os nossos ímpetos, que os nossos impulsos. Então eu digo para você, meu irmão, como aplicar isso no fim desse jejum, no fim desse propósito, 21 dias na presença do Senhor em oração. Se você perseverou até aqui, parabéns. Porque existe sim uma bênção especial para quem persevera até o fim. E você recebeu isso. A minha pergunta para você é: o que vai acontecer amanhã? Será que amanhã vai ser um retorno à vida como era antes de você ter começado o jejum? E você vai novamente nem se lembrar aonde está a Bíblia na sua casa e se esquecer de ter um tempo com Deus diariamente? Isso não será mais parte daquilo que é importante para você? Será que você se permitirá se esquecer daquilo que realmente é valioso na sua vida? Ou será que amanhã será o 22º dia de um tempo de compromisso renovado com o Senhor, do desejo de acordar e estar com o Senhor na primeira hora da manhã? O desejo de saber o que o Espírito Santo de Deus vai te mostrar nessa nova porção de leitura da sua palavra. Meu irmão, não se permita deixar novamente pelo caminho os hábitos que você foi colecionando ao longo dessas últimas 3 semanas. Domínio próprio também tem a ver com isso. Não tem a ver apenas com a forma como tratamos o pecado ou a pecaminosidade. Também tem a ver com a forma como tratamos as nossas disciplinas espirituais. Tem a ver com a forma como nós nos edificamos a nós mesmos. Tem a ver com a forma como nós temos comunhão uns com os outros. Tem a ver com a forma como nós controlamos a nossa produtividade, a nossa eficiência. Especialmente hoje em dia, que vivemos em uma cultura que celebra a distração em todo momento. Existem tantos aparelhos aí competindo pela nossa atenção, e se nós não tomarmos cuidado, a falta do domínio próprio vai nos impedir de ser frutíferos e de sermos até mesmo produtivos. O diabo tem roubado a produtividade de muita gente, a nossa habilidade de sermos bons maridos ou boas esposas, no caso das irmãs, bons filhos, bons pais, bons funcionários, bons empresários. O diabo tem roubado a nossa habilidade de sermos frutíferos em todas as áreas das nossas vidas, através da distração. Então que o Senhor te capacite, te encha de vigor espiritual para vencer os ímpetos e resistir esse impulso
quer seja para pecaminosidade ou para distração, para improdutividade, procrastinação, que você seja um vencedor desses ímpetos, em nome de Jesus, e que você desenvolva um desejo ardente de ser profundamente produtivo e ricamente frutífero. Um cristão frutífero, um discípulo frutífero, um marido frutífero, uma esposa frutífera, um filho frutífero, pais frutíferos, empresários frutíferos, funcionários frutíferos, um irmão em Cristo frutífero. Você será frutífero e o seu futuro será brilhante no Senhor, representando a cultura do céu e expressando a imagem de Cristo para todos aqueles que estiverem em contato contigo. E nesse momento, então, eu quero encerrar esse tempo juntos. 21 dias de conquista. 21 dias de profundidade. Eu quero encerrar esse momento com você em oração, declarando que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e que o fruto do Espírito esteja manando, fluindo dos seus poros. E que aqueles que se relacionam contigo não consigam ignorar a presença do Espírito Santo de Deus em você, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu louvo ao Senhor pela vida do meu irmão, da minha irmã, que perseverou comigo até aqui, o último dia deste propósito, 21 dias de jejum, de busca intensa ao Senhor, e que essa experiência seja verdadeiramente transformadora na vida dos teus filhos. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, que o Senhor possa renovar as forças, a inspiração e o vigor para sermos guiados por Ti e não pelos nossos impulsos. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, tomamos posse de uma vida transformada, uma vida, Senhor Deus, voltada para uma frutificação real, uma vida espiritualmente relevante. Em nome de Jesus, e repreendemos tudo aquilo que esteja tentando roubar a nossa habilidade de ser frutíferos no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer na videira verdadeira, a permanecermos firmes, Senhor Deus, na comunhão com o Senhor, porque o Senhor nos chamou para frutificação. Senhor, em nome de Jesus, poda, arranca aquilo que precisa ser arrancado e, Senhor, nos direciona para uma frutificação que alcance todos aqueles que o Senhor deseja alcançar e que expresse a realidade da natureza de Cristo através de nós. Em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor, te louvamos e te adoramos. Amém e amém. Meu querido, que você seja profundamente abençoado. E se você desejar compartilhar conosco a sua experiência nesse jejum, o seu testemunho, mande-nos um e-mail, uma mensagem. Nós gostaríamos muito de saber e conhecer a sua história. Você pode escrever para amém@revivecommunity.church. E dessa forma, você pode compartilhar conosco a sua experiência, o que mais te abençoou, qual a ministração que mais te impactou e compartilhar algumas das coisas que o Espírito Santo de Deus falou contigo, que talvez não tenha falado comigo ou com a nossa equipe, e certamente você vai nos abençoar também. Deus te abençoe em nome de Jesus e que a sua vida espiritual seja enriquecida a partir dessa experiência. Deus te abençoe.